Amados irmãos e irmãs, a paz e a graça do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, soberano, todo-poderoso Yahuwah, seja com todos vocês, em nome do nosso Messias e Salvador Yahushua. Amém, assim seja. Irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, graças à misericórdia e o amor do nosso Deus Pai, Yahuwah, para meditar em Sua palavra com os nossos queridos e amados irmãos. Antes de trazer aqui o livro e o capítulo que nós iremos meditar neste vídeo, dizer que normalmente a gente costuma dizer, né? Não, que esses dias nós temos que estar atentos, tal. Mas quando a gente medita, irmãos, que a gente lê toda as Sagradas Escrituras, a gente entende que este mundo aqui é o campo de batalha, que desde o princípio o inimigo sempre tentou tirar a salvação do povo de Yah. Então, assim, desde o início é luta, é guerra entre a vida e a morte. E de acordo com as Sagradas Escrituras, com as profecias, com os testemunhos dos nossos queridos irmãos, profetas, juízes, reis, né? E as profecias, a gente percebe, a gente tem mais ou menos uma ideia do tempo em que estamos vivendo. Quem acompanha aqui os nossos vídeos, quem está também em nosso canal, no Telegram, Povo de Yah, eu tenho sempre compartilhado um pouco da história, de alguns temas, o qual a grande mídia ocultou, né? E que o sistema como um todo ocultou da humanidade, a nossa verdadeira história. Ou seja, tudo que a grande mídia conta está corrompida, ok? É manipulada a história. Eles não eliminaram por completo a verdade, porque a mentira sem a verdade, ela é inexistente. Então a mentira, ela necessita da verdade. Ou seja, a verdade, ela está espalhada. Ok? E abençoado é aquele e aquela que tem sede e fome de justiça, que procura, que busca pela verdade. Aquele que bater, a porta se abrirá. Aquele que procurar, achará. Entende? Então, temos que ter fome e sede. Temos que questionar o que nos é dito. Não há problema algum nisso. Porque no momento em que a gente acredita no Evangelho, na verdade, no caminho e na vida, a gente passa, meus irmãos, a viver a verdade. E a plenitude, a abundância prometida pelo Criador dos céus e da terra, ela se encontra na verdade. Só a verdade liberta. Ok?
Então, por que eu digo isso? Porque precisamos andar vigilantes o tempo inteiro. Ok? E em cima disso, eu quero trazer um capítulo. São duas cartas extremamente reveladoras, importantes, assim como todas. Mas esse capítulo aqui em especial fala tanto com a gente, sabe? Com a igreja, com o corpo do Messias. E eu vou meditar aqui com toda humildade, sinceridade de coração, com vocês, meus amados irmãos. Peguem a Bíblia de vocês, as Sagradas Escrituras também, para acompanhar. Meditem, orem, peçam sabedoria ao Pai, peçam discernimento espiritual, entendimento da sua palavra, tá bom? Porque só há um cabeça, só há um espírito. Então, se todos nós buscarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a verdade, ela resplandecerá sobre cada um de nós e caminharemos em retidão, em justiça e em verdade, todos seguidores do Messias, do Evangelho, que ele é o cabeça. Só há um Espírito, então só há um pensamento para a igreja. Amém? Eu estou falando das cartas de Tessalonicenses. A gente vai estar lendo a primeira que Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicenses. Em específico no capítulo 5. A gente vê aqui no finalzinho do capítulo 4, em Tessalonicenses, que Paulo está falando da volta do Messias. Né? E aí ele dá início no capítulo 5 aqui, que a gente não sabe o dia que o nosso Salvador virá. A gente não sabe o dia. Né? Aqui, ó. Vamos aqui. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Não é necessário de necessidade. Então, não é necessário, ok? Que a gente tenha ciência do tempo da época. Pois vós mesmos estáis bem informados, vós mesmos, crentes, verdadeiros adoradores do Criador dos céus e da terra, Yahweh, estáis bem informados de que o dia do Salvador, do Messias, virá como um ladrão à noite. O que isso quer dizer? Quer dizer que o crente de verdade, ele não tem que ficar vivendo em pró de um dia. Ele já entendeu que ele está em um mundo caído e que este mundo é regido pelo inimigo, pelo diabo, a antiga serpente que engana o mundo inteiro, toda a humanidade. E por isso mesmo a gente não descansa. E a gente vive aqui, ó, sempre alerta. Então o dia pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos, não sei, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui... Não sabemos. A gente vai confirmando segundo as Sagradas Escrituras e a gente sente que está muito perto pelos sinais no mundo. Ok? Então, a gente tem que estar preparado. Então, nós estamos preparados, irmãos? Se o nosso Messias vier agora, você está firmado na palavra? Você se arrependeu do fundo do seu coração de todos os seus pecados? Você renunciou verdadeiramente a este mundo? Verdadeiramente você busca um relacionamento com o Criador dos céus e da terra? Você está preparado? Então a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Então vamos aqui para o verso 3
do capítulo 5 da primeira carta a Tessalonicenses. Quando vos afirmarem, olha só que logo após, quando ele fala da volta do Messias, olha o que ele diz no verso 3. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Porque essa carta é para a igreja de Tessalonicenses, ou seja, é para quem crer no evangelho da graça. Não é para ímpio, pagão, adúltero, idólatra, não. Aqui a gente está meditando em uma palavra para a igreja. Então, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Eles quem? Os incautos, ignorantes, os que não buscam a verdade. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrará escape. Então, quando eles afirmarem, o sistema afirmar paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto não têm escape. Ok? Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, na escuridão, na ignorância, para que esse dia, que é o dia da volta do Messias, porque perceba que o D está com letra maiúscula, então é o dia que o Messias vem como leão da tribo de Arudá, com cetro de ferro, fazer justiça. Então, olha só, não estáis vivendo nas trevas, na escuridão, na ignorância, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Ou seja, a luz é o evangelho da graça de Yahweh. É o Messias, Yahushua. Então, quando você crê no evangelho verdadeiramente, que você tem como seu guia, como seu único guia, bom pastor, líder, o Filho do Criador dos céus e da terra, o Cordeiro Pascual, Yahushua, o Messias, você começa a caminhar na luz. Ele clareia, porque ele envia o Espírito do Pai, que desceu sobre ele e que agora desce sobre nós, que cremos nele e nos arrependemos dos nossos pecados. Então, a verdade começa a ser revelada, meus irmãos. E a cada dia, caminhando neste evangelho, o Espírito do nosso Pai, ele vai nos revelando toda a verdade. Então, a gente não anda em trevas, ok? Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Assim, pois, verso 6, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Olha só, não durmamos como os demais. Pessoas que estão no mundo aí, estão dormindo. As pessoas vivem, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mesmo vendo as coisas que estão acontecendo, ok? As abominações que vocês já sabem, a agenda maligna do sistema mundial aí, colocando um contra o outro, ok? Destruindo, né, com as nossas crianças, com o psicológico da humanidade, depreciando os valores morais humanos. Enfim, irmãos, é porque são muitas coisas. Quem está na verdade sabe do que eu estou falando. Então, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas, ou seja, vigilantes, irmãos. Ok? Estudando, meditando na palavra do nosso Deus. E sejamos sóbrios, que a gente não seja levado pelas emoções, pelas tentações,
Mantenha a sua consciência, ó, sua razão, seu poder cognitivo acordado, ativo, a sua energia vital. Pois os que dormem, adormecem de noite. De noite, aqui tem a questão literal de noite, realmente, dia, noite. E tem a questão também espiritual, que tem a ver o seguinte: noite representa este mundo caído. Ok? Pois os que dormem, adormecem de noite. Estão vivendo este mundo. E os que se embriagam, ou seja, que bebe, né, vamos dizer assim, de tudo que é oferecido neste mundo, é de noite que se embebedam. Ou seja, se embriagam com todo, vamos dizer assim, toda a abominação da Babilônia, né? Então eles se embebedam de noite, neste mundo aqui. E também a questão literal também, né? A noite. A galera do mundo, você vê que gostam da noite. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé, revestindo-nos da armadura da fé, da confiança plena, convicção absoluta da promessa do nosso Criador dos céus e da terra para o seu povo amado e querido, que crê em sua palavra. Amém? E do amor, na graça, no favor imerecido, nessa misericórdia infinita, porque nós não somos dignos. Então que a gente nos revista dessa armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, o tempo todo caminhando sempre com a nossa cabeça focada em nossa verdadeira pátria, na vida eterna, na nossa morada, no reino do Pai, com o nosso rei, Yahushua. Porque Yahuwah não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Salvador, Yahushua HaMashiach. Olha só, não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Salvador, Yahushua HaMashiach. Perceba que quem está firmado na rocha, por mais que o mundo esteja vibrando negativamente, uma vibração pesada, e tudo estando de ponta cabeça, e por mais que a gente pregue, a gente propague, a gente fale a verdade, as profecias, que para quem está no mundo acha que é, como é que fala? Que é exagero, fanatismo, que a gente é negativo. Não, é eles que estão presos neste mundo, é eles que gostam de ficar rolando na lama, é eles que são sujos, impuros, que querem continuar vivendo em um mundo corrupto, mentiroso, hipócrita, falso, né, assassino. Então, apesar de a gente saber disso tudo, a gente não anda em ira. A gente fica em paz. Nos iramos com a injustiça, com a mentira. Ok? Mas como é que a gente combate isso? Com a verdade, com o amor. Fala, porque perceba, quem fala a verdade é quem ama. É isso que a gente precisa entender de uma vez por todas. Porque o diabo é astuto. E ele perverte e engana tudo. Então ele mistura as informações. Perceba, irmãos. Quem fala a verdade são aqueles que amam de verdade. Entendeu? Não tem como você amar e você não falar a verdade. Se você não está falando a verdade, você não está amando.
Porque nós somos filhos da justiça. O Criador dos céus e da terra, ele é o justo juiz. Então nós somos o filho da justiça. Isso se cremos verdadeiramente na sua palavra. Então, logo, os filhos da justiça não aceitam viver mais na mentira e na injustiça. Então, por amor, falam a verdade. E quando a gente fala a verdade, a gente encontra muita oposição. Pessoas que vão nos caluniar, vão nos perseguir, vão tentar nos calar, vão nos matar. Mas a gente continua falando. Sabe por quê? Porque a gente ama. Tá entendendo, irmãos? Sabe quando nossos familiares ou amigos, enfim, falam, você tá exagerando, você vixe, você só fica falando essas coisas. É porque a gente ama, mesmo eles com raiva da gente. A gente fala porque a gente ama. E a gente não quer chegar no dia do tribunal, no dia do juízo. E quando o nosso Pai Criador, justo juiz, e o nosso Rei, que está sentado ao lado deles, abrir os livros e perguntar por que você não falou o que eu te revelei. Entendeu, meus irmãos? Então o amor verdadeiro, ele está ligado com a justiça e com a verdade. Verso 9. Eu acho que foi isso que eu li, né? Porque Yahweh não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Salvador Yahushua. 10. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, aqui é literal, vivamos unidos a Ele. Então a igreja, né? Ou seja, a igreja, o corpo do Messias, o nosso Messias morreu para que nós, quer estejamos dormindo, no caso literal, né, aqui, ó, e acordado, estejamos unidos a Ele, ou seja, nossa cabeça o tempo todo tá no reino, tá na esperança da nossa salvação, tá no reino vindouro. No dia, a gente anseia pela volta do nosso mestre, ok? Mas não é necessário que a gente saiba de tempo e época. A gente tem que andar preparado, porque a gente não sabe, vai vir como ladrão, pode vir agora. E aí? Tá ligado? Verso 11. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Olha nós aqui fazendo. A igreja o tempo todo tá meditando, tá exortando, tá falando, irmão, vigia, se liga, cuidado, ó, e aqui, tá. Sempre encorajando, sempre, né, aconselhando pela reta justiça da palavra do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Verso 12. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os que levam a palavra de Yahweh, os quais vos lideram e aconselham no Messias, no Evangelho, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Essa parte aqui é muito interessante, porque quando a gente vive o evangelho, que a gente busca, né? Aí, logo no início, quem se converteu de verdade aí sabe, vem muitas lutas logo no início, várias. E aí quando passa, é a questão da metamorfose, né? A gente está sendo transformado, o Pai está tirando o mundo da gente, então dói muito. E aí quando passa essa fase que a gente vê-se, né, no Messias, o Pai começa a revelar, e aí a gente descobre que tudo é mentira. E aí, meu irmão, é uma viagem, porque a gente fica com receio, né, de acreditar no próximo, assim, de às vezes de parabéns, irmão, obrigado por essa palavra, né, como a gente costuma fazer,
Graças damos ao Criador dos céus e da terra por lhe usar. E essa é a verdade. É dessa maneira mesmo. Mas Paulo diz aqui que a gente também tem que reconhecer, né? Expressar o nosso amor. Irmão, obrigado por essa palavra. Falou muito ao meu coração, me abriu aqui os olhos. Vou meditar aqui também no que você compartilhou e vou buscar entender. Tamo junto. Isso fortalece demais os nossos irmãos que estão aí, ó, compartilhando o entendimento que o Criador dos céus e da terra tem dado a eles, a nós todos, e que bravamente, com muita coragem, estão botando a cara para bater, estão encarando esse sistema. Então a gente tem que encorajar os nossos irmãos, porque a seara é grande, tem poucos ceifeiros. Então a gente tem que encorajar. Tem um verso aqui que diz, né, que os filhos da perdição são mais prudentes, os filhos do mundo são mais prudentes do que os crentes. Ou seja, você vê aí essas seitas, né, essas sociedades secretas, como eles são unidos, né? Ainda chamam de fraternidade, para fazer os intentos deles, os interesses próprios, ideias diabólicas, maquiavélicas. Enquanto nós, crentes, em vez de estar aqui, vai irmão, é isso aí irmão, aleluia, tamo junto, obrigado por compartilhar essa palavra, e te abençoe, te guarde, te proteja, meu irmão, tamo junto, pá. Tá entendendo? Verso 14, irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos. Ó, chame a atenção dos sonolentos que acordou, conheceu a verdade, mas está aí dormindo, viajando na maionese, como diz o ditado, né? Perdendo tempo com outra coisa. Perdendo tempo assistindo, sei lá, filme, série, novela, viajando, em vez de estar aí, ó, estudando, meditando. Se for para assistir essas coisas e ver qualquer outra coisa, que seja para examinar, para extrair algo que vá virar a chave, que vá acrescentar. Mas a gente tem que estar alerta. Então, nós, aqui diz, ó, vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados. Aquele, ô irmão, não sei, irmão. Hoje eu acordei assim. Bora, irmão, levanta. Quem arrucha somos mais do que vencedores, rapaz. A coroa é nossa, vamos pra cima. Levanta esse astral. Tá ligado? E ampareis os fracos. Né? Ampareis, ó. Aquela galera que tá sofrendo, que sofreu uma perseguição, uma calúnia, tal. Ó, a gente tem que estar ali, ó, amparando. Calma, irmão, tamo aqui. O que foi? Conta aí pra gente, pá. E aí, ó, amparando e dando força. E sejais pacientes para com todos. Paciência. Cada um tem uma medida. Há tempo para todas as coisas. Tem um que entende mais rápido, tem outro que entende mais devagar. Então, paciência para com todos. Os fracos, os desanimados, os sonolentos. Ok? Conservai, olha só isso aqui, verso 16. Conservai permanentemente a vossa alegria. Não há motivo mais para a gente andar triste, chorando, reclamando, murmurando. Porque o nosso mestre, o nosso guia e bom pastor, ele venceu a morte, que é o pior dos males deste mundo caído. Ele venceu, então não há mais motivo de a gente estar chorando, triste. Então, conservai permanentemente a vossa alegria. Amém, irmãos? Orai constantemente. A oração, irmão, oração vem de quê? Conversa, né? Palavra. Então a oração é a conversa com o nosso Pai. Fazendo uma analogia, quando nosso Pai terreno, né? Quando você conversa, né? Ô pai, ó, fui ontem, fiz isso, pá, tá. Aquela coisa. É a mesma coisa, a oração é com o nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Então, ó, orai constantemente o dia inteiro. É o dia inteiro, você e o Pai. Orar em secreto, que o Pai que vem em secreto te abençoará. Amém? Não é para orar que nem os religiosos, nas praças, gritando. Para ser visto pelos outros. Ó, afastai-vos do fermento dos fariseus. A oração é entre você e o Pai. Amém? Dai graças em toda e qualquer circunstância. Agradece por tudo que acontece em sua vida, porque tudo é lição, é aprendizado, é bênção.
Você é o nosso Pai. Ele deu seu unigênito Filho. E através do sacrifício do Cordeiro Pascual do Messias, nós somos hoje adotados e podemos, né? É o nosso Pai. Ele nos ama. Ele sacrificou o seu próprio Filho. A sua palavra desceu, se fez carne. Então, meus irmãos, em tudo dê graças. Em toda e qualquer circunstância. Porquanto essa é a vontade de Yahuwah no Messias e Yahushua para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não apagueis o brilho dessa verdade, dessa bênção, dessa graça. Não apagueis o fulgor do Espírito, da consciência firmada na palavra. Aleluia. Não trateis com desdém, não trateis com desdém. Eu vou fazer mais uma parte aqui curtinha para continuar aqui e finalizar esse capítulo, tá bom, irmãos? Porque essa parte aqui diz muita coisa. Um beijo grande, te vejo e te aguardo na parte 2.